Fala, meus amigos do Car Brothers, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre um assunto. Por que os motores TSI são tão econômicos, né? Aqui atrás, como vocês podem ver, é um Golf 1.4 TSI, um modelo Highline 2013 e 2014, né? Foi fabricado no final de 2013. Enfim, por que esses motores são tão econômicos, né? Aqui a gente sabe que a gente tem um downsizing, é um motor 1.4, ele é muito eficiente, concepção moderna, mas o que, além disso, traz os níveis de economia que o motor desse carro tem? E o motivo é o seguinte: injeção de combustível. No início, a gente tinha um carburador, né? Bem antigamente. O carburador que era um dispositivo bem analógico, ele era o responsável pela mistura ar-combustível. E com o tempo, ele tinha uma fama de deixar os proprietários dos carros na mão. Enfim, depois do carburador, a gente teve o advento da injeção monoponto, a injeção eletrônica monoponto, que era um bico de injeção de combustível, um bico injetor de injeção indireta, que jogava o combustível na câmara de admissão, no coletor de admissão, desculpa, e ali o combustível era direcionado ali para a câmara de combustão e ocorria a queima da gasolina junto com os gases, né? Essa mistura ar-combustível, né? E o que acontecia? A gente tinha uma perda energética nesses casos porque a gente só tinha um bico injetor para alimentar lá a queima, né, lá nos 4 pistões, né? Então o que aconteceu? Após isso foi inventada a injeção multiponto. A injeção multiponto que trouxe 4 bicos injetores para cada cilindro, né? Então, assim, com isso ocorreu essa perda foi diminuída, né? Porque agora temos 4 bicos injetando gasolina lá no coletor de admissão, lá nas válvulas de admissão, e a queima ficou um pouco mais eficiente, né? O que acontece? A injeção indireta ocorre da seguinte forma, né? O combustível é injetado no coletor de admissão, lá nas válvulas de admissão, e esse combustível se desloca para a câmara de combustão. Válvula de admissão. Hoje em dia, nos motores a combustão, essas válvulas estão localizadas na cabeça do motor, o cabeçote. Então, por exemplo, no cabeçote, dependendo do modelo de veículo, no caso do TSI, a gente tem 4 válvulas por cilindro. No caso, é um motor 16 válvulas, 4 × 4, 16. E assim, o que acontece? Dessas válvulas nós temos as válvulas de admissão e as válvulas de escape ou exaustão. Como funciona? Esse movimento, ele tem um sincronismo que eu cheguei a comentar com vocês no último vídeo que eu fiz falando sobre o problema que eu tive com a minha correia dentada. Nós temos no motor, além da parte do cabeçote das válvulas, né, essas válvulas que são coordenadas por árvores de comando, as árvores de Cames. Nesse caso aqui nós temos uma árvore para admissão e uma árvore para exaustão. Também temos o virabrequim, que comanda ali o movimento dos pistões e das bielas. Isso tem um sincronismo necessário. A parte do virabrequim gira 2 vezes mais que a parte do comando de válvulas. Ou seja, quando o nosso carro está a 6.000 giros, isso quer dizer que as válvulas estão abrindo 3.000 vezes por minuto. E é aí, nessa abertura dessas válvulas, que ocorre essa mistura de ar-combustível. Ou seja, a injeção joga o combustível lá na câmara, no coletor de admissão, e dali a gente tem essa mistura de ar com a abertura da válvula de admissão, há essa mistura de ar e a queima ocorre. Os gases que não são aproveitados pelo motor, eles são expelidos pelas válvulas de exaustão ou de escape. Por que o motor TSI é muito econômico? Sim, pessoal, o motor TSI ele traz também a injeção direta de combustível que veio um pouco mais adiante. Não quer dizer que a injeção indireta seja mais recente que a injeção indireta. A injeção direta era muito comum em motores diesel. O fato da injeção direta estar difundida em motores a combustão que é mais recente. E nisso a gente consegue lembrar dos primeiros Audi A3, por exemplo. Falando no mundo Volkswagen, né? Os Audi A3 8P, de segunda geração, digo. Então, assim, a injeção direta funciona da seguinte forma. Nós temos os bicos expelindo a gasolina, né? Jogando a gasolina direto na câmara de combustão. Ou seja, os bicos eles estão projetados para a câmara de combustão em angulações diferentes, mais ou menos como as velas.
estão ali, então, em ângulos diferentes. E esse combustível é injetado direto ali na câmara. E qual é a vantagem disso? A gente tem menos perda de gasolina, né? Porque a gente já está jogando direto ali na câmara. Então isso reduz também as emissões de poluentes. Ponto positivo, porque a gente sabe que as legislações europeias são muito rigorosas a respeito de emissões de poluentes, né? Aí, com isso, a gente teve o start-stop e algumas outras coisas que não vão entrar um pouco no assunto desse vídeo, né? Mas então, quais são as maiores dificuldades de lidar com carros de injeção direta, principalmente aqui no Brasil? Simples. Carro de injeção direta exige um pouco mais de cuidado, de manutenção. No seguinte sentido, a gasolina tem de ser de melhor qualidade. Sim, os bicos de injeção direta sofrem com a gasolina que a gente tem aqui no país. Eles precisam de uma gasolina de melhor octanagem. E a gente tem aqui a comum e a aditivada, elas têm o mesmo nível de octanagem, que se não me engano são 88 RON. Tem várias unidades de medida, mas essa que está vindo na minha cabeça agora. E a gente tem a gasolina Podium. A gasolina Podium, que ela tem 98 RON. E, assim, o que acontece? Lá fora a gente tem gasolinas intermediárias, nesse sentido de que tem de 91, 93, 95. Aqui a gente não tem isso. O preço da gasolina Podium no posto é realmente muito elevado. A gente fala em gasolina comum na média do Brasil em 4,30, vamos dizer assim. E a gasolina Podium aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, custa mais de R$6 o litro. Muito difícil a gente encontrar um proprietário que tenha condições de bancar isso. É muito difícil. Eu mesmo acabo utilizando gasolina comum no meu Golf. Recentemente, no início até consegui colocar gasolina Podium, mas hoje em dia não dá mais. E o custo de manutenção nesse sistema, caso ele venha a falhar, é mais elevado. Um bico de injeção direta, ele custa em média 6 vezes mais do que um de injeção indireta. E isso não é regra, pode ser que isso seja mais caro. Então, assim, essas dificuldades acabam encarecendo um pouco o custo de manutenção do sistema de alimentação de combustível desses carros. Mas também é isso que traz tamanha economia de combustível e beneficia o desempenho do carro. Claro que aliado a tudo isso, também temos o fator downsizing. É um carro com motor 1.4 nesse caso aqui. Uma coisa que eu esquecendo de mencionar, né, pessoal, é que esses motores TSI mais modernos, seja 1.4 ou 2.0 EA888 da última geração, né, a terceira geração, é que eles combinam a injeção direta com a indireta. Ou seja, no caso do 1.4 foi até uma surpresa para mim, né? O 2.0 eu já sabia que tinha isso, mas o 1.4 eu não sabia. Ou seja, quando eu estou com muita demanda de aceleração e demanda no motor, ele acaba dando um foco total para a injeção direta, para que eu tenha maior performance e menor nível de consumo de combustível, né? E quando eu estou com demanda no acelerador um pouco mais baixa, ele alterna para injeção indireta e o carro continua sendo econômico pelos outros motivos que eu falei, né? Downsizing, turbina, linearidade. Então, assim, é legal mencionar isso também. Assim, nesse carro aqui, então, a gente tem 8 bicos, 4 de injeção direta e 4 de injeção indireta. E isso faz total diferença. Então, esse é um dos motivos pelos quais os motores TSI conseguem ser tão econômicos quando você consegue dosar bem o seu pé direito ali no acelerador. Mais ou menos eu consigo fazer médias de 12 por litro na bomba constante sem me preocupar com o consumo. Andando do jeito que eu quero, claro, circuito misto, andando do jeito que eu quero, não me preocupando totalmente em economizar gasolina, né? Mas é isso, pessoal, esse papo veio aqui pra gente conversar um pouco sobre economia de combustível, né? Explicar o porquê que esse motor TSI ele é tão econômico e porque eu realmente é um dos motivos pelos quais eu gosto muito desse carro, muito mesmo. Eu acho um carro incrível, com a tecnologia embarcada muito interessante. Espero que vocês gostem do vídeo. Foi mais um papo informal aqui pra gente conversar um pouco sobre o motor TSI. Deixa sugestões, se eu falei alguma coisa que não procede sobre a parte mais técnica, também deixa aqui nos comentários, porque eu não sou um expert em mecânica, eu sou entusiasta, eu só coleto as informações que eu leio e estou divulgando aqui agora pra vocês, né? Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa uma sugestão aí pra mim, tamo junto, valeu!